pessoal, estamos começando mais um podcast da inovação e hoje com mais um convidado extremamente especial, uma pessoa muito importante, muito influente no ramo dos negócios, do empreendedorismo, da gestão de pessoas e, claro, da inovação. Ele é Fred Machado, uma pessoa que eu gosto muito e vamos falar sobre muitos assuntos interessantes aqui hoje. Fred, seja bem-vindo. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. O prazer é todo nosso aqui no Pod Inova. Aliás, siga a nossa página, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações, hein? Fred Machado, que legal ter você aqui. Muito obrigado por vir aqui gravar esse programa conosco. Muito importante ter você aqui. E Fred, você é um cara que tem uma história muito bacana. Você começou a trabalhar muito cedo, a sua vida, pelo que a gente já conversou nos bastidores, é uma inovação atrás da outra e o podcast é justamente sobre inovação. Só que não inovação só tecnológica, você fez muita coisa interessante e quando você começa a sua trajetória é na empresa da sua família. Você teve muitos desafios nessa época, e afinal você começou muito novo e deve ter ralado pra caramba. Conta um pouquinho pra gente como foi isso aí. Johnny, na verdade a empresa na época era uma empresa que meu pai era diretor, né, e eu era um péssimo aluno de escola naquele momento, 14 anos de idade. E aí meu pai falou para mim, falou assim, olha meu filho, já que você está aí indo mal nos estudos, você vai ter que trabalhar, porque homem desse tamanho não pode ser vagabundo, então vamos trabalhar. E eu lembro que eu tinha acabado de perder o ano na escola, era verão, né, a gente morava naquela época em Salvador, e aí ele falou assim, não, você vai trabalhar, a partir das suas férias inteiras você vai começar a trabalhar. E eu comecei carregando caminhão, porque imagina, a pessoa... o pai é o diretor da empresa, ele vai chegar lá, vai fazer o quê? Vai para dentro do escritório, bonitinho, ar-condicionado, nada disso. Eu fui para carregar caminhão e fiquei 3 meses aí no verão de Camaçari, que é uma cidade bem quente, carregando caminhão e ajudando o pessoal lá no almoxarifado, e foi uma das maiores lições que eu tive na minha vida. E esse foi o seu principal desafio nesse começo aí? Depois que você terminou de carregar o caminhão, o que mais aconteceu? Muita coisa, Jones. Eu tomei um gosto muito grande pelo trabalho, em primeiro momento, e também um respeito muito grande pelas pessoas. E aí eu ia vendo o que acontecia na empresa, ia vendo o que acontecia em todo o processo, né? Porque era uma empresa de engenharia de construção industrial, tem um processo todo integrado, e eu fui querendo desenvolver algumas outras habilidades em umas outras áreas. Então, fui para dentro de obra, fui bater martelo, fui fazer, enfim, tudo o que uma empresa de construção faz, passando por todas as áreas. E essa transição foi até aí sim, meu pai fundar a empresa dele, e aí nessa época eu já estava mais para a área administrativa do processo, né? Administrativo de obra, encarregado de almoxarife. Então, assim, de carregar caminhão até chegar ao C-level da empresa, fiz de tudo um pouco. Ele foi passando por todas as áreas para aprender. Então você dialogava muito com os funcionários, assim, porque é uma empresa de construção, eu entendo que tem muito pedreiro, mestre de obra, engenheiro, então tem vários níveis intelectuais de profissões ali dentro e você começou a se identificar então com essa questão das pessoas, dialogando com esse pessoal aí. Tem que ter, o papo é constante. São pessoas. Eu costumo dizer o seguinte, não existe nenhuma empresa hoje, por mais tecnológica que ela seja, que não depende da pessoa, nem que seja para ela apertar o botão. Então é fundamental que qualquer ser humano hoje tenha essa capacidade de interagir e lidar com as pessoas de uma forma autêntica. E eu aprendi isso muito cedo, aprendi isso lá atrás, e transitando em todos os níveis, em todas as áreas. E não apenas na empresa de engenharia, né? Porque durante essa minha trajetória eu tive várias outras empresas de ramos completamente diferentes. Ah, legal. Isso é bom saber. Você então montou também empresas, não só trabalhou na empresa da família, mas também montou algumas e sempre focando na questão do desenvolvimento das pessoas, correto, Fábio? E no seu próprio desenvolvimento também, né? Como que foi essa questão do seu próprio desenvolvimento? O que você foi estudar nesse período? O que você falou, poxa, vou me especializar nisso daqui? Como que foi mais ou menos essa transição? Na verdade foi tudo meio que intuitivo, porque eu estava trabalhando, né? Eu comecei com 14 e não parei mais e tive muita dificuldade para terminar a escola, porque eu dava muito mais importância ao trabalho do que aos estudos da escola, até porque eu não via muito sentido no que eu estava estudando ali. A execução mesmo, você gostava de executar. Exatamente. E aí eu fui fazer faculdade de administração de empresas, e ali eu me achei. Na faculdade de administração de empresas eu comecei a sentir e ver lógica naquilo que eu estudava e conseguia estudar e aplicar ao mesmo tempo. Isso era fantástico para mim. E me deu uma vantagem muito grande. Porque quando eu voltava para a escola, eu via que muitas coisas que tinham na teoria geral da administração não funcionava no dia a dia. E aí eu questionava isso com os professores e gerava uma discussão muito bacana, né? Sempre muito produtivo.
E aí eu fui começar a enveredar por outras áreas, né? Como é uma empresa de engenharia, muito engenheiro, muita matemática, muita lógica, eu fazia administração de empresas e sempre tive essa ideia de que, poxa, as pessoas são muito mais importantes do que a matemática em si. Temos que usar a matemática e essa lógica para ajudar as pessoas no processo. Então, de tudo um pouco tive. Revista, agência de publicidade, agência de viagem, escritório virtual, até bloco de carnaval eu trabalhei. Né? Então, assim, foi uma gama muito grande e também sempre atrás, né, já um pouco mais avançado no tempo, fui para fora do Brasil trazer inovação para o nosso processo de engenharia. Sempre pensando no seguinte, o que é que eu posso fazer para antecipar os prazos de entrega e tirar o homem da linha de fogo, tirar o homem do risco eminente de morte, porque a gente trabalha em altura, com solda, com equipamentos de alta pressão, então tudo isso fazia com que o homem tivesse num risco muito grande. Graças a Deus nunca tivemos uma fatalidade na empresa, mas era sempre bom evitar, e aí eu comecei a trazer essa inovação para o nosso processo também de montagem industrial e manutenção industrial. Que legal. Então, quer dizer, um dos ganchos para você ter ido lá para fora foi buscar experiência para trazer para a empresa para melhorar os processos internos a fim de inovar nas práticas, correto? Exatamente. Mas daí você foi para fora e gostou da parte de fora, que você ficou um tempo nos Estados Unidos, não é isso? Ou não foi a mesma ida? Não, não foi a mesma ida. Na verdade, quando eu me formei, eu te falei, né? Eu era um péssimo aluno de escola. Me formei como o segundo melhor aluno da faculdade. E tomei um gosto muito grande pelo estudo. Como eu acumulava muito período de férias da escola, do trabalho, né? Porque tinha férias do trabalho, mas não tinha da escola e vice-versa. E por ser filho do dono ou filho do diretor, não tinha nenhum tipo de benefício. Então, tinha as férias. Quando tinha férias da escola, ao invés de eu ter, né, o período de férias, não, eu trabalhava 2 períodos na empresa. Trabalho dobrado. Dobrado. E os períodos de férias da empresa nunca coincidiam com o período de férias da escola, então eu emendava. Né? Então fiquei muito tempo sem tirar efetivamente férias. E aí nesse processo, logo que eu me formei, eu falei, bom, já vou emendar logo um MBA fora do Brasil. E aí fui para fora do Brasil. Na época eu tinha loucura para ir para Harvard, mas não tinha nem dinheiro, nem QI para ir para Harvard, e fui para Hayward. Hayward é uma cidadezinha que fica entre Berkeley e San José. Né? Então, entre a faculdade de Berkeley, a UC Berkeley, que é uma das mais renomadas faculdades de administração, e Stanford, que é uma faculdade também extremamente renomada. Então, eu fiquei numa faculdade pequenininha, né, que nem chama esse nome mais, e fiz os meus estudos ali. E ali eu aprendi bastante coisa, né, principalmente o que não fazer. Acho que todo mundo exalta, não, porque eu aprendi para fazer isso, aquilo outro. Aprendi muito o que fazer, mas mais o que não fazer. E voltei para o Brasil e aí sim comecei a assumir um cargo de gerência, né? Eu já tinha passado por tudo quanto é tipo de etapa na empresa, assumi um cargo de gerência e comecei a ver o que diferente a gente pode fazer para não ser mais uma empresa fazendo a mesma coisa que várias outras faziam. Mais uma vez o poder da inovação aí, né, Sim, Fred? claro. O que nós podemos fazer para inovar? Afinal, o Brasil é um país continental e tem muita concorrência. Tem muita empresa de engenharia aqui no Brasil, de construção grande. Uhum. E aí, como vocês fazem a diferença. Então, acho que essa sua ida para lá realmente foi muito importante para você, pessoalmente, para a empresa e até para poder replicar para outras pessoas de dentro da empresa também esses conceitos, né, Fred? É muito importante essa questão de levar a mensagem adiante, correto? Assim, muito intuitivamente, tá, Jones? Não foi uma coisa planejada. Sim. Eu nunca parei de estudar após a faculdade. Então, fui para fora, fiz esse curso lá fora, voltei e nunca parei. Fiz o MBA aqui no Brasil também, porque lá nos Estados Unidos era muito voltado para o mercado de ações. Eu estou falando isso para você de 2001. E aqui no nosso mercado de ações de 2001 era muito embrionário. Então, a parte lógica financeira era muito embrionária para a gente aqui em relação ao que eles tinham lá da parte de ações. Em contrapartida, aqui a gente estava com uma escassez muito grande de emprego e lá nos Estados Unidos eles estavam escolhendo o lugar para trabalhar. Então, estava aquela época áurea das .com, né? E crescendo empresas de internet para todos os lados. E também logo depois a derrocada das .com, né? Porque subiu demais e desceu demais. Então, tudo isso fez com que eu nunca parei de estudar. Né? Isso sempre teve no meu processo. E até hoje, todo ano eu escolho algo novo para estudar. E a gente tem muita coisa boa aqui no Brasil para estudar. Né? Muita gente pensa que só lá fora que tem coisa boa. Não, aqui dentro tem muita coisa boa. E eu nunca parei com esse processo de estudar e sempre trazendo alguma coisa nova para o processo de gestão da empresa. E até hoje você continua estudando? Sempre. Alguma coisa? Sempre. Hoje eu foco muito em autoconhecimento. Autoconhecimento e liderança autêntica são 2 coisas que me movem. E acho, né, desculpa, não é nem acho, eu penso que não tem outra forma hoje para nós avançarmos em todas as esferas
que não tenha muito autoconhecimento, que o autoconhecimento traz inteligência emocional, aliado a uma liderança autêntica muito forte. Muito bom. Agora, só voltando um pouquinho, você falou da questão do estudar, a gente vai explorar um pouco mais essa questão do autoconhecimento, mas quando você vai a primeira vez para os Estados Unidos, você já falava inglês? Ou você aprendeu lá? Como que foi essa questão? Ou você já estudava aqui enquanto jovem? Os meus pais nos colocaram, tanto eu quanto meu irmão, muito cedo para estudar inglês. Aqui no Brasil Aqui mesmo. no Brasil. E isso fez, a minha ida para lá, ela deu uma melhorada. Eu tive muita dificuldade no começo, porque é diferente o inglês que você aprende aqui numa sala de aula para o inglês que a pessoa fala lá no dia a dia. Como nós aqui. Alguém que aprende português e vem para cá para o Brasil não vai entender a quantidade de gíria que a gente fala. Sim. Né? E a junção de palavras que a gente usa. Nos Estados Unidos é igual, qualquer lugar do mundo é igual. Eles têm os dialetos próprios, né? Então foi muito difícil no começo. Você sofreu na questão do inglês. Bastante, bastante. Mas tudo a gente se adapta e com muita determinação a gente vai conseguindo ultrapassar essas barreiras. Né? Um foco, né, Fred? Bastante foco para aprender inglês, aprender o tema do MBA e ainda com a responsabilidade de trazer esse conhecimento para o Brasil, para a empresa. Exatamente. Foi beleza. Agora, voltando, então, só quis fazer esse parênteses, a questão do inglês, que é muito importante para a galera que está nos assistindo. Foca aí no inglês, que realmente é algo que vai precisar, que precisa atualmente. A maioria das empresas já solicitam o inglês ali como um pré-requisito. Pelo menos as empresas maiores, os cargos mais estratégicos, né, Fred? Então, é uma dica que você dá. E assim, não apenas para a empregabilidade dentro do país. Hoje, as barreiras estão quebradas. Então, você pode ser um profissional que presta serviço dentro da sua casa, aqui em Jundiaí, para empresas que estão na China, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, no Canadá. Daqui você pode fazer isso. Então, você expande a sua área de empregabilidade de uma forma muito, muito importante. Né? Então, eu acho que o inglês e espanhol são duas línguas extremamente importantes para se falar. Sim. E aí entra num tema da nossa próxima pergunta, que é: por que a gente tem tanta dificuldade, Fred, de conseguir mão de obra qualificada? Mas você já acabou respondendo um pouquinho disso. Existe esse desafio aí da pessoa que, tá bom, você trabalha aqui no Brasil, mas você tem uma gama tão grande de ofertas, afinal, se você for chamado para trabalhar numa empresa americana, você pode fazer isso da sua casa. Por que você vai trabalhar numa empresa brasileira ganhando em real, sendo que você está ali com a oportunidade de trabalhar para uma empresa americana ganhando em dólar, muitas vezes? Então, acaba que ajuda a responder essa pergunta. Mas, na sua opinião, o que mais pode estar acontecendo que falta tanta mão de obra qualificada? A gente vê muitas vagas em aberto e não tem tantas pessoas assim para ocupar essas vagas. Pode ser que as pessoas não gostem da minha resposta, tá? Mas eu vou dar a resposta do que eu acredito. Eu acho que não está faltando mão de obra qualificada, está faltando um processo de recrutamento e seleção mais efetivo. As empresas continuam usando um processo extremamente arcaico de recrutamento e seleção, focando em algo que não é a essência hoje das pessoas. Hoje nós temos 4, 5 gerações convivendo dentro do mesmo ambiente de trabalho. E temos muitas inovações acontecendo, não só... As pessoas confundem muito inovação com tecnologia, mas não é apenas tecnologia, é na forma de gestão das pessoas, na forma de gestão do negócio, é como o cliente lá na ponta está comprando. Né? Então, penso que a forma de recrutamento e seleção das empresas hoje está errada. Aliado a isso, existe também uma grande... As pessoas muitas vezes não querem um emprego, não querem um trabalho, né? Eles querem um salário. Então, assim, recrutar hoje, eu diria que 30% é a parte técnica, 80% é a parte comportamental, 70% é a parte comportamental. Entendi. E por que então que você decidiu, Fred, focar nessa questão do desenvolvimento de pessoas? Sei que você já falou da questão das suas experiências, mas, de novo, você tinha uma gama grande de... Até mesmo a questão técnica da engenharia e outras. Daí você foi afunilando esse leque e focou nas pessoas. O que mais te atraiu ali? Qual foi a virada da chave que você falou, é aqui? Eu sempre fui fascinado por gente. Né? Eu sempre fui fascinado em conhecer pessoas, em fazer amizade, estar aberto a conhecer todo tipo de pessoa. E eu percebi ao longo da minha trajetória, não apenas na área empresarial, mas no associativismo também, que muito pouco se falava em relação a como tratar as pessoas de forma correta, como extrair o melhor das pessoas sem matá-las. Né? E quando eu falo matá-las, não é matar efetivamente, mas... acabar com a carreira, exigir demais, colocar a pessoa para fazer uma coisa que ela não foi feita para fazer, exigir dela um resultado que ela não está ali para dar, colocar a pessoa, se você recruta só pelo currículo, muitas vezes você coloca a pessoa num lugar que ela não está feliz fazendo aquilo ali. Então, assim,
quando eu comecei a ver que uma pergunta simples faria toda a diferença na vida da pessoa, comecei a entender o quão importante era aprofundar no conhecimento das pessoas. E aprofundar no conhecimento das pessoas porque eu, por muito tempo, não sabia quem eu era também. A gente está acostumado a entrar num trem-bala da vida, a gente vai levando a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E a gente entra muitas vezes nesse trem-bala e vai. Simplesmente vai. Sem saber o que está acontecendo pelo lado. Então, assim, sempre achei muito importante entender o real desejo das pessoas, que hoje a gente chama de propósito. Mas aí eu sempre perguntava, mas o que realmente você quer fazer? Porque não adianta você contratar uma pessoa que está apenas e tão somente precisando de salário, de dinheiro. Nós todos precisamos de salário e dinheiro. Mas se você fizer a sua vida baseada somente nisso, você vai ter um curto espaço de tempo vivendo ela. Porque vai acontecer o que aconteceu comigo também. E você lembra de algum exemplo assim, de uma pessoa que você mudou a vida nesse diálogo, perguntando para a pessoa, falando, mas o que realmente você quer fazer? Qual é o real propósito da sua vida? E aí a pessoa falou, poxa, Fred, você tem razão e vamos por aqui. Tem algum exemplo que te marcou assim nas suas empresas, na sua trajetória, que você possa citar exemplo? Vários exemplos, mas só fazer uma consideração aqui, Jones. Ninguém tem o poder de mudar ninguém, tá? Tem uma matemática que a gente usa muito, eu uso muito nas formações de times, que é a matemática do 1/3. 1/3 é você, 1/3 é o outro, 1/3 é o contexto. A única coisa que você consegue mudar efetivamente é o seu terço. O máximo que você consegue fazer com os outros dois é influenciar. Tá? Então, eu tenho o meu exemplo pessoal, da minha mudança, de eu fazer essa pergunta para mim mesmo e chegar à conclusão que eu estava num lugar completamente errado, que não era onde eu queria estar. E algumas pessoas, após essa minha mudança, algumas pessoas vieram conversar comigo e o meu papel principal é instigá-las a descobrirem o seu caminho. Então, eu faço as perguntas, esse tipo de pergunta, faço a pergunta o que faz, o que ela pode fazer que faz ela feliz. No meu livro tem vários exercícios que tem perguntas nesse sentido, que aí a pessoa para refletir. E muitas vezes você muda o caminho. Tem uma pessoa em específico, que eu fiz um trabalho extenso com ela, que mudou da água para o vinho. Ela tinha uma pressão psicológica tão grande em cima dela, que até doença de pele ela desenvolveu. Porque reflete, tudo que a gente sofre aqui em cima na cabeça, reflete no nosso corpo como um todo. Então assim, hoje essa pessoa está extremamente feliz, fazendo o que ama, provando inclusive para as outras pessoas que falaram que não ia dar certo, que pode sim, é possível sim fazer a coisa que ama, dar certo e ganhar dinheiro. Entendi. Muito bom, Fred. E muitos desses ensinamentos você obteve então lá nos Estados Unidos. Essa é a próxima pergunta. Quais mais ensinamentos o país norte-americano pôde proporcionar para o Fred e que ele hoje replica? Faz parte desse ensinamento da questão das pessoas também? Faz muito sentido olhar como lá. O americano é um povo bem diferente. Né? Eu tenho uma pessoa em específico que eu tenho uma admiração e um carinho muito grande, que é o Bill George. Ele é o pai da liderança autêntica moderna. Né? Ele foi 25 anos CEO da Medtronic, que ficou até muito famosa aí na época da pandemia, por causa dos respiradores. É uma empresa que faz medical devices, então assim, ele ficou muito famoso com isso daí. E o Bill, ele é uma pessoa muito humana. Né? Ele comprovou e provou que é possível você fazer uma gestão voltada para as pessoas e dar mais resultado do que uma gestão apenas tão somente técnica. Então, as experiências que eu tive com ele foram muito profundas, né, em termos de conhecimento humano. Eu tive a experiência de visitar algumas empresas fabulosas lá nos Estados Unidos, com processos de gestão assim, fantásticos. A Zappos é uma delas. Legal. E aprendi muito nesse processo de como utilizar essas ferramentas em prol das pessoas. E não apenas, então, somente em prol aos processos e a mecanização de processos. Né? Então, posso dizer o seguinte, que o meu processo de diversos estudos que eu tive lá me fizeram entender que tudo vale a pena se você adaptar de forma correta para o momento e para o local onde você está. Não existe mais, em nada nesse mundo, a metodologia one size fits all. Ou seja, você tem aqui uma teoria, você vai aplicar ela igualzinha para todo mundo. Não funciona. Não funciona. Você tem que fazer as adaptações para que as coisas funcionem da melhor forma possível. Não tem uma receita de bolo única, então, para... Não existe. Estamos falando de ser humano. Imagina você usando uma camisa one size fits all feita para mim. E o contrário.
um sapato, eu calço 44. Imagina você usando um sapato 44 e eu usando o seu sapato 42. Você calça 42? Não, 41. 41. Eu não vou conseguir andar. Sim. Lidar com pessoas, comunicação com as pessoas, a gestão dos negócios, a gestão tem que ser individual. Você tem que entender a necessidade de cada um do público que você está falando. E aí, por isso, um poder do diálogo muito importante também na frente, saber conversar com todo tipo de pessoa. Acho que você já deve ter lidado com vários tipos de pessoas mesmo, desde de cargos mais altos, cargos mais baixos, pessoas mais simples, pessoas com determinado... Enfim, você lidou com muito tipo de gente. E lida ainda. Ainda. E eu vou te falar o seguinte, é um ledo engano das pessoas pensarem que quem está ocupando altos cargos em organizações são as pessoas mais felizes, mais completas. É o contrário. Essas pessoas são as mais sofridas. O banco mais vazio que existe dentro de uma organização é a cadeira do presidente da empresa. Porque quando dá problema, ele está sozinho. Até porque o homem não foi feito para pedir ajuda. Não é isso que nós aprendemos lá atrás? Sim. Tem que resolver. E o americano criou, uma das coisas que eu acho abominável do que o americano criou lá atrás, é aquele CEO superstar, o CEO tapete vermelho, né, que só fazia aparições maravilhosas, aquela coisa showman, e o dia a dia mesmo ali não tinha muita efetividade. Então, assim, você consegue aprender com todas as pessoas o tempo inteiro. É só você ter uma escuta ativa. É até que a gente tem 2 orelhas e uma boca só, né? É isso que o chefe meu falava. Falou, Jones, ouça mais e fale menos. Quando você está no ambiente... Mas aí, qual que é o papel, então, Fred? Indo, então, ao encontro, fazendo esse preâmbulo da nossa entrevista, o papel da inovação no ambiente corporativo, mas também trazendo para as cidades e para a nossa gestão pública do país como um todo. Então, qual que é o papel para você? Onde que a inovação entra em tudo isso? Porque dá para amarrar, né? Afinal, as pessoas vivem nas cidades, e aqui que estão os problemas delas, e também estão aqui as empresas. Onde entra a inovação nisso tudo, na sua opinião? A inovação, ela entra mais, eu acho que no modelo mental, o mindset. A gente, de novo, vou até repetir uma coisa que eu já acabei de falar aqui há pouco tempo. As pessoas ainda pensam que inovação é somente tecnologia, é somente máquina, computador, robótica, e não é. A inovação é você estar atento o tempo inteiro, com a cabeça aberta o tempo inteiro para pensar fora da caixa. Pensar em soluções que ninguém nunca pensou. Pensar que está dando certo desde sempre, pode ser que não dê mais. E a gente tem que pensar a forma de adaptar para o que dê certo hoje. Eu vou te dar um exemplo. Vou fazer uma brincadeira com você de como as pessoas fazem ainda hoje em dia. Tá? Isso aqui eu aprendi com um cara que criou o termo disruptivo, o Clayton Christensen. Ele fez essa dinâmica com a gente e ninguém acertou. Então, caso você não acerte, não fique bravo, tá bom? Porque como é que os líderes hoje fazem? Eu vou falar exatamente como é que eles fazem. Eles vão fazer o seguinte, olha, você tem 2 cavalos aqui e você tem 2 cavaleiros. Coloca esses 2 cavaleiros em cima dos 2 cavalos sem dobrar e sem rasgar o papel, e você tem 30 segundos para fazer isso. Os 2 cavaleiros em cima dos 2 cavalos. Isso, sem dobrar e sem rasgar. Calma aí, tem uma montagenzinha certa aqui, 30 segundos. Não, aqui tá embaixo. Bom, nossos 30 segundos já passaram. Creio que seja alguma coisa assim, não então, acho que não consegui. O que é o grande problema hoje que todo mundo passa, Jones? E por isso que inovação, na forma de pensar, no mindset, é muito importante. O que eu fiz com você e o que a grande maioria dos líderes fazem? Eu bloqueei sua cabeça. Eu falei para você que tinham 2 cavalos e 2 cavaleiros. Você só enxergou esses 2 cavalos aqui. Tá? A partir do momento que você pensa de uma forma diferente, você vai ver que existe a possibilidade de terem outros cavalos que não aqueles 2. E quando você faz isso, você consegue enxergar os outros 2 cavalos. Sim. Só que a grande maioria das pessoas usa a inovação de forma incorreta. É na forma de orientar. E ao contrário do que a inovação, o papel da inovação é você deixar a pessoa livre para fazer o que ela bem entender e ver outras possibilidades dentro do que a gente está vendo aqui. E nós cerramos, a gente fecha a cabeça das pessoas. Os líderes hoje em dia ainda fazem isso.
Então, acho que o papel da inovação é justamente deixar as pessoas serem quem são e pegar as suas habilidades e colocarem à disposição do que elas querem fazer. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Acho que a inovação está diretamente ligada ao autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais você sabe o que você realmente quer. E mais você coloca à disposição da empresa que você está trabalhando, de você mesmo, se você for empreender, da cidade que você vai trabalhar, no público ou no privado, você coloca à disposição o seu melhor. E não o que os outros esperam ou querem de você. Então, acho que o papel da inovação é isso. É trazer o melhor das pessoas para fora. E não bloquear a cabeça delas, como eu fiz aqui agora. Sim, sim. E realmente me bloqueou. Eu fiquei tentando equilibrar o cavalo aqui, que eu achei que eram 2 cavalos, mas na verdade, quando a gente monta a terceira peça, não é isso. Muito bom essa dinâmica aqui. Eu vou tirar uma foto depois pra gente colocar nas nossas redes sociais, caso vocês não estejam enxergando daí através das nossas 3 câmeras, mas é uma dinâmica muito bacana. E Fred, indo ao encontro de toda essa questão da inovação, da importância da pessoa poder ser o que ela quiser, dela poder fazer o que ela quiser, isso reflete então nas cidades, né? Afinal, como nós dissemos, todo mundo mora numa cidade aqui, ninguém vive no estado, ninguém vive na União, todo mundo vive em cidades. E para você, Fred, o que é uma cidade inteligente? Esse termo está sendo muito usado ultimamente, né? Muita gente fala cidade inteligente, cidade inteligente. Cidade é feita de pessoas também, né, Fred? O que é uma cidade inteligente para o Fred? E aí, de novo, você é um pouco crítico ao conceito, né? Porque as pessoas usam a cidade inteligente apenas e tão somente para os processos de inovação tecnológica que se coloca dentro da cidade. Eu acho que é muito mais do que isso. A cidade inteligente é uma cidade que efetivamente cuida das pessoas em todos os sentidos, né? Do recém-nascido à melhor idade. E tem uma atenção específica e não com processos únicos para cada um dos públicos que habitam essa cidade. Para mim, uma cidade inteligente é uma cidade que foca no desenvolvimento das pessoas, foca no desenvolvimento das crianças, dá uma educação efetiva e de qualidade, onde você amplia a capacidade das crianças e não determina o que ela tem que ser. Né? Então, assim, e isso é uma coisa que eu utilizei na criação da minha filha. Então, quando decidimos colocar a Duda numa escola bilíngue, com 4 anos de idade, 3 anos de idade, não é porque eu quero mandar ela para fora do Brasil para estudar, mas eu quero que ela tenha essa ferramenta. Quando eu fui trabalhar nos Estados Unidos, fiquei 1 ano trabalhando numa ONG, e fomos todos, e a Duda foi também, e foi estudar numa escola pública, porque ela tinha que ter essa ferramenta, ela tinha que entender como é que funciona a escola pública americana, como é que funcionam os colegas de outros países, as culturas diferentes. Então, assim, é dar ferramenta para que as pessoas possam ser o que elas querem ser e elas têm capacidade para ser, e não determinar o que elas serão. A cidade inteligente, para mim, é a cidade que incentiva as pessoas a aprenderem o tempo inteiro. E não apenas fechado em sala de aula. Né? Tem ali a educação, ali a saúde e ali a espaços públicos e um ambiente que produz e que dá permissão para as pessoas produzirem da forma que elas querem produzir. Isso para mim é uma cidade inteligente. Óbvio, tecnologia para mim hoje é commodity. Sim. Você compra, tá certo? Agora, juntar todo esse processo, educação, saúde e um ambiente favorável para empreender e para desenvolver negócio, isso sim torna-se uma cidade inteligente. Perfeito, Fred, muito bom. Eu concordo com isso também, principalmente no que se diz respeito a passar por todas as faixas etárias, onde existe essa inteligência, desde o recém-nascido ou mais, né? Desde o pré-natal, já cuidando da grávida, até a melhor idade, realmente onde as pessoas têm oportunidades, possibilidades de desenvolver. Parabéns pela resposta, muito boa resposta, hein? A gente pergunta isso às vezes para as pessoas, não vem esse tipo de resposta. É uma bela resposta que vai ficar para a história do nosso podcast. E aí, entrando ainda no assunto de cidade inteligente, conectando com isso que você falou, tem também um assunto que o pessoal tem falado bastante, que é de governo aberto. Né? A possibilidade do cidadão enxergar a parte de dentro do governo ou do governo entregar dados abertos para essas pessoas poderem utilizar para tomada de decisões, para entender como a cidade funciona, seja no transporte público, seja nos dados abertos da educação, dados da saúde, enfim, para você fazer gestão disso com a ajuda do cidadão. Qual que é a sua visão sobre isso, Fred? Sobre governo aberto e sobre essa... E você acredita que tem um distanciamento ainda sobre governo e pessoas e você acha que dá para tentar melhorar isso, tentar encurtar um pouco essa fronteira aí? Existe um distanciamento preocupante porque as pessoas, elas
colocaram a política hoje como torcida organizada de futebol, sabe? Então, é um lado A com um lado B e é um contra o outro. E sempre quem perde quando tem um contra o outro é a população como um todo. Então, pegando a sua pergunta por partes, eu acredito sim no governo aberto. Eu acho que as pessoas têm sim que participarem por 2 motivos. Primeiro, ninguém é capaz de entender todas as necessidades que as pessoas passam. E isso é tanto para o público quanto para o privado. Quando a gente estava falando de que tem um índice, aí provavelmente vou misturar um pouco as bolas aqui, mas eu volto para o raciocínio lógico. Em março de 2022 foi o mês de maior pedido de demissões da história do Brasil. Tá? E o que a gente tem aqui nesse setor privado que justifica isso? As empresas ainda pensam que o funcionário quer apenas e tão somente salário. E aí não é só salário que essas pessoas querem mais. Isso mudou bastante, tá certo? Quando a gente vem aqui para dentro do governo, existe ainda aquela falsa... talvez não seja falsa, mas existe ainda aquele pensamento que tudo para o governo é fácil fazer. Que o político pode fazer o que quiser. E a partir do momento que você leva a população para entender o funcionamento de uma máquina pública, todas as legislações e leis que abarcam esse processo, tudo o que você tem que fazer para fazer direito e dar o retorno e não entrar em algum processo eu não diria nem de fraude, mas de fazer algo errado fora da lei que gere a coisa pública, né? A partir do momento que a população começa a entender que isso daqui acontece, talvez tenha até um pouco mais de paciência com a morosidade que certos processos levam na gestão pública. Mas isso não justifica também o não fazer. Nós estamos vendo aí que existem cidades, e Jundiaí é uma cidade que a gente vê tudo acontecendo de uma forma integrada e extremamente eficiente. Falamos de educação, falamos da saúde, ainda tem muita coisa para a gente melhorar na gestão pública, mas eu acho que é possível sim fazer um governo aberto com participação das pessoas. Aqui em Jundiaí as crianças participam de alguns planos do governo. Elas fazem algumas sugestões para as escolas onde elas estudam. Então, assim, é possível fazer isso. Eu acredito nisso. Eu acredito que quanto mais a gente trouxer a população para perto da política, para uma política nova, a política real, onde o objetivo principal é fazer o bem para as pessoas, melhor vai ser para todo mundo. É usar a transparência a seu favor também, né? Quanto mais informação você mostra, menos desconfiança gera daqueles que fazem parte da cidade, né? Imagina. E as pessoas precisam querer consumir esse tipo de informação, porque elas existem, elas estão aí. Sim. Mas muitas vezes as pessoas não consomem, porque é muito mais fácil você estar no papel de criticar, estar de fora apontando o dedo e criticando, do que você ir para dentro tentar resolver. É muito mais cômodo você estar do lado de fora. Você colocar a sua cara, você colocar o seu dia, as suas horas, a sua vontade para ir para lá, para se expor e tentar resolver alguma coisa, e mesmo assim você não vai agradar todo mundo, é muito difícil. Demanda muita dedicação e muito esforço. E as pessoas não querem isso. Na grande maioria das vezes, elas não querem isso. Sim, acho que Mas será que elas não querem ou os dados que a gente dá é muito técnico e deveria ter uma forma mais simples de tentar explicar? Por exemplo, quando a gente fala vamos pegar aqui um tema segurança pública. Às vezes as pessoas falam, a segurança pública piorou. Eu que conheço um pouquinho mais, você também conhece bastante, se a gente for lá no indicador, você vai ver que não piorou, pelo contrário, a segurança melhorou, ou seja, teve as nossas taxas em relação ao ano passado e aos anos anteriores melhoraram. Só que como explicar isso para o cidadão de uma forma lúdica para falar, olha, realmente teve um roubo aí na sua rua, só que quando a gente pega o todo, a gente faz essa análise, não piorou, melhorou até do que em comparação a anos anteriores. Como a gente traduz isso, Fred, para o cidadão entender de uma forma mais clara, mais lúcida, até mesmo usando ferramentas de comunicação mais novas, mais modernas, que cheguem nas pessoas? O que você acha sobre isso? Como fazer essa conversão? A comunicação em massa muitas vezes prejudica. Porque a pessoa ela começa a ver muita televisão, reportagem, jornal, que passa muito esse tipo de ficar repetindo violência, 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 a pessoa começa a sentir que ela está insegura, mesmo ela estando, às vezes, mais de 2.000 quilômetros de distância do local onde a violência está realmente acontecendo. Existe, sim, temos que melhorar na comunicação, fazer uma comunicação mais efetiva, mais fácil da pessoa entender, sim, mas também a gente tem que colocar o serviço público à disposição dessas pessoas de uma forma que ela sinta também essa segurança. Né? Então, existiu um roubo na sua rua,
a grande maioria das pessoas não abre boletim de ocorrência. Então, assim, tem que abrir o boletim de ocorrência, porque a polícia também trabalha com estatística e dado. A partir do momento que ela vê que determinada região está tendo mais furto, está tendo mais roubo, está tendo mais assédio, ela vai deslocar uma viatura para ali e vai fazer ronda mais extensiva. Mas se a gente apenas fica com a sensação de, poxa, o cara pulou a minha grade ali, roubou a bola do meu filho, eu não vou fazer um boletim de ocorrência, a polícia nunca vai saber. E aí os índices vão refletir aquilo que a polícia sabe, que é o cidadão que vai e faz o boletim de ocorrência. Então, penso que tem duas coisas aí. Primeiro, a gente tem que melhorar a forma de comunicar, sim, fazer com que essa comunicação seja mais fácil da população consumir. E, em segundo, nós, população, também temos que fazer o nosso papel. É uma via de mão dupla. A gente não tem que ficar olhando para cima para o Estado, pedindo tudo, que venha de tudo do Estado para a gente tem que fazer a nossa parte também. Eu acho muito bacana quando tem trabalhos assim das pessoas que se reúnem no mesmo bairro para elas próprias cuidarem do bairro, claro, com a ajuda da polícia, ajuda da guarda, ajuda das autoridades, mas eles criam um grupo no WhatsApp, às vezes, onde todo mundo toma conta de todo mundo, né, Fred? Exatamente. Se tiver alguma coisa errada, já manda no Zap ali, já tá todo mundo sabendo, já acende a todo mundo a luz e resolve o problema. Isso é inovação. Isso é inovação. Isso é inovação. Nós estávamos aí a semana passada conversando com o pessoal ali da Rua do Retiro, da Barão de Tefé, sobre os restaurantes, justamente falando sobre isso. Né? Existe, tanto a Guarda Municipal quanto a Polícia Militar, eles têm esse serviço, eles usam essas ferramentas gratuitas, que não oneram o Estado e que faz com que a comunicação fique muito mais eficiente, em colaboração com a população, faz com que isso se torne mais efetivo. Então, eu acho que a inovação, quando a gente fala de tecnologia, entra muito nesse sentido aí. Sim, perfeito. E eu vou falar um pouquinho sobre gestão pública agora, Fred. Você está fazendo agora mais uma inovação na sua trajetória, né? Você é pré-candidato a deputado federal, né? Sendo bem pontual. O que te levou a entrar agora, então? Agora não, né? Você já participa desde criança da política, já entende muito, já participou de muita coisa, mas agora você realmente está colocando a cara, como você mesmo disse, na linha de frente. Vai vir... É pré-candidato, mas será candidato a deputado federal. O que te levou a tomar essa decisão? Jones, a política sempre esteve presente na minha vida, né? Em todos os processos associativistas que eu participei, até mesmo dentro da empresa, a gente sempre teve uma atuação muito forte voltada para as pessoas. Entendo que existe uma necessidade de certa renovação no Congresso. Precisamos entrar lá com algum pensamento mais inovador e não apenas ficar ali cumprindo o período de trabalho e botando a digital lá para marcar presença. Tem que se fazer alguma coisa que traga efetivo resultado para as pessoas. Aqui em Jundiaí nós temos um grupo que eu faço parte já há bastante tempo e chegamos à conclusão que precisávamos também fazer esse movimento. E aí o meu nome foi ventilado quando esse grupo veio conversar comigo, fiquei muito feliz, porque era um desejo antigo meu em poder fazer algo que abranja uma quantidade maior de pessoas. E por isso aceitei esse desafio, me sinto preparado hoje, me sinto com maturidade, me sinto disposto a enfrentar, que é um desafio grande, não apenas no âmbito pessoal, mas também fazer esse movimento. Eu tenho uma empresa de consultoria, eu faço hoje team building para grandes empresas, muito focada na alta liderança das empresas, buscando sempre equipes de alta performance, e eu penso que fazer isso agora, nesse outro me reinventar de novo, né? Fazer isso nesse processo na política vai ser muito bacana, né? Então eu quero colocar o meu conhecimento, a minha vivência, tudo que eu conheço, não só dentro do Brasil, conheço o Brasil de norte a sul, moramos em 19 cidades aqui dentro do Brasil, e eu morei em 4 cidades fora do Brasil, então assim, eu tenho muita experiência, muita vivência, né, sobre como fazer as coisas acontecerem de uma forma mais simples. Obviamente, sempre olhando o que é o correto, olhando o que é dentro da lei, mas fazer o simples, não tentar inventar um foguete, porque foguete já tem muito aí, já está levando turista para a Lua. Vamos fazer a coisa simples, que afete diretamente a vida da população mais simples, que faça com que ela tenha uma vida melhor. Então, o meu desejo, assumindo esse novo desafio, é esse. Trazer tudo que eu conheço e tudo que eu sei em relação às pessoas e colocar em prática para que efetivamente elas tenham uma vida melhor. E escolhi, obviamente, a nossa cidade aqui, a nossa região,
para colocar isso em prática, né? Então, estou muito, muito feliz aí com esse desafio e muito determinado para que essa pré-candidatura se torne uma candidatura e que efetivamente se torne uma eleição mais para frente. Perfeito, Fred. Eu costumo dizer para as pessoas que a cada um bom que entra, um ruim fica de fora. Então, se você ocupa esse espaço, sendo bom do jeito que você é, do jeito que eu estou vendo, já te conheço há muitos anos, mas sei que você é bom, muito competente, sem sombra de dúvidas vai tirar o espaço de um daqueles que não necessariamente quer fazer um trabalho pelo Brasil. Então, acho muito bacana. Torço para a sua candidatura. Nesse momento pré-candidatura, torço para que dê tudo certo, que você realmente faça essa diferença e leve esses conceitos todos para Brasília, que acho que Brasília está precisando de luz, está precisando de paz, está precisando de união. É isso que você, com esse conhecimento, com pessoas principalmente, você vai fazer lá em Brasília. E a gente, enquanto cidadão, está precisando de gente diferente para realmente fazer a diferença lá em Brasília. Não só prometer as mesmas coisas, né, Fred? Eu vou lá brigar pela saúde, pela educação, tá. Calma, gente. E o simples? Uhum. E o chão de fábrica ali? Vamos tentar dialogar mais, vamos levar bons projetos. E Jundiaí, lembrando, não está com nenhum representante nesse momento em Brasília, né? Tá, o Miguel, ele é suplente, mas precisamos, né? Uma cidade com 420 mil habitantes, numa região de 800 e poucos mil pessoas, precisa realmente de um representante. Tá aí. E perdemos muito, né? Sem ter um representante local, né? Tanto na Câmara Federal quanto na Assembleia do Estado. Nós não temos nem deputado federal nem deputado estadual. A cidade, Jundiaí é a cidade, eu tenho muito orgulho de dar alguns índices de Jundiaí, porque eu tenho muito orgulho da gestão que meu irmão faz. É a primeira cidade no Brasil em retorno de impostos para os contribuintes. Então, assim, é levado a sério a gestão aqui, né? E isso isso é inovação. Isso é inovação. Então, você conseguir retribuir ao contribuinte os impostos que ele paga de forma correta, é uma inovação muito grande. Aliado a isso, se você tem um representante, tanto na Câmara Federal quanto na Assembleia Legislativa do Estado, você pode trazer mais verbas para o investimento que muitas vezes o custeio do município não permite que faça. E você trazendo essas verbas de fora, você impede que o município se endivide mais. Então, assim, tem muitos benefícios para isso. E também levar todo o que é feito aqui de boas práticas, levar isso para o Brasil. É isso que eu ia perguntar. Expandir isso para o Brasil. Você pode usar muitos projetos exitosos aqui da cidade e tentar expandir, né? Citamos aqui alguns assim, bem assim, de bate-pronto. Mundo das Crianças, Escola Inovadora, Nova UBS, Guardião da Saúde. Algumas das marcas de governo que são muito exitosas e têm bons dados para mostrar isso, tentar expandir para o país. Você vê que isso então é possível, fazendo uma interlocução com o presidente da República eleito, com o governador do estado que vai ser eleito, enfim. Você então vai ser esse cara que talvez leve esses programas para todo o país, correto, Fred? Talvez não, Jones. Isso é uma das coisas que eu quero fazer. Eu quero pegar tudo que é feito de bom aqui na cidade e levar isso para o Brasil. Explicar para as pessoas que é possível fazer uma gestão de qualidade, é possível fazer uma nova política de uma forma que você foque nas pessoas. Né? É esquecer um pouco essas brigas ideológicas de A, de B, de vermelho, de azul. Não, vamos fazer o que é bom para atingir a população que precisa. Porque enquanto está todo mundo perdendo tempo discutindo o sexo dos anjos, tem gente que não tem proteína para comer, tem gente que não tem gás para botar em casa para fazer a comida, tem gente que não tem água, tem gente que não tem como comprar o mínimo para sobreviver. Né? A gente vive numa cidade extremamente privilegiada, que apesar de todos os bons índices, ainda tem muito problema. Sim. E que a gente precisa atacar. E a gente vai atacar desta forma, focando em quem precisa, focando nas pessoas. Acho que não tem outra forma de fazer eu entendo o seguinte, Jones, olha, eu tive uns 2 meses atrás, estava numa empresa fazendo um trabalho, e o CEO dessa empresa virou para mim e falou assim: Fred, eu estou saindo, estou indo para fora do Brasil, e eu preciso colocar um CEO de volta aqui, preciso colocar um CEO aqui no meu lugar. E eu queria convidar você para ser o CEO da empresa. Você aceita? Eu falei para ele: não aceito, não quero mais ficar nessa posição, prefiro ajudar a maior parte possível, né, a maior quantidade possível de empresas que eu puder ir com o meu trabalho. Ele falou: então faz uma descrição para mim do que seria um CEO hoje para assumir a empresa que você conhece tão bem a fundo e conhece as pessoas que estão aqui dentro. Peguei uma folha de papel e escrevi para ele: precisa gostar de pessoas. Só isso. Porque se você tem um líder que efetivamente gosta de pessoas, ama pessoas, ele vai colocar as melhores trabalhando com ele. Então ele não precisa saber tudo, porque ninguém sabe tudo. Então ele vai colocar o melhor financeiro, o melhor marketing, o melhor comunicação, o melhor contabilidade, melhor engenharia, melhor médico,
porque ele sabe lidar com essas pessoas e sabe fazer com que essas pessoas sejam o que elas são e transbordem o melhor delas. Então, acho que a política é a mesma coisa. A gente precisa fazer isso. Colocar as pessoas fazendo o que elas gostam. Focar nas pessoas. E é isso que eu quero fazer. Né? Tendo essa possibilidade, conseguindo chegar lá, é trazer esse tipo de conceito. Ao invés de a gente ficar discutindo o vermelho ou o azul, o que impacta diretamente a vida das pessoas que estão morando no município? Que é o que você falou, ninguém mora no país, ninguém mora no estado, todo mundo mora no município. Como é que nós podemos fazer com que essas pessoas sejam efetivamente bem atendidas? E que as suas necessidades sejam atendidas e satisfeitas? Então, acho que esse é o papel da nova política e dos políticos. Perfeito. E uma coisa bacana que você falou e me chamou muita atenção. O líder, o gestor, ele se cerca de boas pessoas, afinal, se ele gosta de pessoas, ele vai trazer as melhores para trabalhar com ele. E muitas vezes são pessoas, inclusive, melhores do que ele. Correto? São mais... o cara do financeiro é muito melhor do financeiro do que ele, o cara da gestão de pessoas, o cara do compliance, etc. São melhores do que ele. A partir do momento que você tem certeza que você não sabe tudo e que você não tem a obrigação de saber tudo, tudo fica um pouco mais fácil. Né? E você tem que ter, sim, as melhores pessoas junto com você, inclusive que sejam muito melhores que você. É o que eu falo para todo executivo. Você tem que ser dispensável. Porque aí você vai ter tempo para cuidar dessas pessoas, você vai ter tempo para cuidar de você, você vai ter tempo de olhar a big picture, como a gente fala, né? Uma visão mais ampliada. Você vai poder antever alguns problemas e criar umas soluções que, se você estiver dentro desse trem-bala que a grande maioria está, você não vai conseguir enxergar. E aí, temos um livro. Inclusive, eu já te agradeço aqui, o livro Fred Machado é Possível, deixo aqui para que todos possam ver. O que te motivou a escrever esse livro, Fred? Quando que você escreveu ele? O que aconteceu? Porque escrever um livro dá trabalho, hein? E você escreveu um livro. Como que foi essa história? Jones, na verdade, como eu falei para você, né? Meu sonho sempre foi fazer Harvard. Eu nunca, lá atrás, em 2001, eu não tinha dinheiro nem QI para ir para Harvard. Eu fiquei 7 anos tentando entrar na faculdade de Harvard e consegui. Então, em 2010, eu fiz o meu primeiro curso lá. E em 2013, né, nessa época de 2013, eu estava, enfim, a empresa tinha quase 8 mil funcionários, uma das empresas, a gente tinha no total quase 8 empresas. Passando por um momento pessoal bem complicado, dormia 2 horas por noite, pesava quase 150 quilos, enfim, tudo bagunçado, né? Você gerenciava essas empresas do grupo todo? Isso. Puxa vida. E aí, nesse momento, eu fui para Harvard fazer um pós-MBA que tem lá. E em 2013 eu tive uma angina, eu tive um burnout lá em Harvard, tive um burnout dentro da faculdade. Caraca. E passei algum tempo, acho que umas 48 a 72 horas internado no hospital da faculdade. Fiz todos os exames e aí deu todo aquele diagnóstico que a gente já está cansado de saber. Tem que dormir, estresse, tem que os índices, tem que emagrecer e tudo mais. Só que o médico que me deu alta do hospital foi um médico indiano. E depois que ele me passou tudo a parte técnica, ele virou para mim e falou assim: olha, mas tem uma coisa que eu queria falar para você que pode ser que mude um pouco a sua vida. O problema seu é a infelicidade, você vai morrer disso. E aí aquilo foi um choque muito grande para mim, porque para mim não fazia sentido. Eu tinha tudo. Eu já trabalhava desde os 14, tinha 38 anos de idade, de saúde, minha filha, casado, baita apartamento, carro. Estava em Harvard, assim, não tinha muito sentido, né? E aí eu fui fazer um aprofundamento no Fred, saber efetivamente quem era o Fred, e descobri que realmente eu estava passando por um processo de felicidade muito grande. E aí eu fiz um planejamento de vida, né? Eu fui cuidar da minha saúde física e mental, né? Primeiro a mental, e depois, em paralelo, aí comecei a cuidar da parte física também. E aí comecei a achar muito injusto ter tido a oportunidade de ter estudado e ter vivenciado muita coisa na minha vida com tão pouca idade e guardar aquilo tudo para mim. E foi daí que eu decidi escrever esse livro. Eu queria contar para as pessoas as experiências que eu tive, as vivências que eu tive, muito de teoria que eu consegui aprender. Não só, fiquei 6 anos estudando liderança em Harvard, depois mais o que eu tinha estudado em Harvard no passado, mais os cursos todos que eu tinha feito nesse meio tempo. Então eu falei, é muito injusto ficar isso tudo para mim. E eu resolvi escrever esse livro contando um pouco da minha história, fiz pesquisa. Então tem dados de pesquisas que eu fiz aí com executivos. Tem também muitos exercícios, né?
porque as pessoas ainda tendem a tentar separar a vida pessoal e profissional, e isso é uma baita de uma balela, não consegue separar. E nesse processo de tentativa de separação é onde a gente entra no burnout da vida. Aí falo sobre nômades digitais, aí falo sobre trabalho remoto, aí falo sobre liderança autêntica, sabe? Aí falo sobre felicidade, que antigamente era abraçar a árvore e viver de luz, e hoje é ciência mensurável. Então tem muito tema que antes era meio que tabu falar, que está aí, e esse livro eu comecei a escrever em 2015. Ele foi lançado em 2018 e se você começa a ler ele hoje, parece que ele foi escrito hoje. É isso que eu penso, parece um livro temporal, né? Exatamente. Vai durar. Tudo que está aí está acontecendo agora, tudo que está aí faz sentido para o mundo de hoje. E o principal propósito de escrever desse livro é tentar fazer com que as pessoas não passem a mesma coisa que eu passei. Que o meu foi leve. Né? Foi uma angina, foi um problema de coração, que, enfim, hoje eu não tenho mais nada, estou zero, faço atividade física, cuido da minha saúde, cuido da minha saúde mental e física, enfim, hoje está tudo 100%. Angina seria alguma coisa relacionada a infarto ali? Quase um infarto, é o pré-infarto, né? É o pré-infarto. Perigoso pra caramba. Então, graças a Deus não tive nenhuma sequela, foi uma coisa leve, mas tem muita gente que não tem essa não tem o essa susto. sorte. Passa reto pro infarto e morre. E morre. Né? Ou AVC e tem sequela. Né? Então, assim, tem muita coisa que acontece nesse meio tempo e hoje a gente está vendo muito isso. Tem uma estatística também que saiu agora esse ano, Jones, que fala que temos mais gente internadas hoje com doenças psicológicas do que com câncer. Então, por isso que o autoconhecimento é tão importante, por isso que cuidar de integrar a vida pessoal e profissional é tão importante, por isso que ter um propósito de vida muito bem definido é muito importante. Saber que felicidade não é uma coisa que você está com ela todo dia, mas é um estado de espírito que você tem que estar presente no seu dia a dia. Uma pessoa feliz, ela impacta positivamente 3 pessoas. Uma infeliz impacta negativamente 9 pessoas. Então, assim, todos esses dados são estatísticas, são coisas estudadas, são ciências hoje que são muito bem divulgadas e que têm que ser expandidas de alguma forma. E o meu trabalho, de quando eu saí das empresas até hoje, é um trabalho de mostrar isso para as empresas, principalmente lá em cima. Então, o propósito de escrever esse livro é fazer com que as pessoas não passem pelo mesmo que eu passei, entenderem que não existe separação de vida pessoal e profissional, que tem que ter integração, entender a importância da liderança autêntica, entender a importância de você ter o máximo de felicidade possível na sua vida e nas pessoas que trabalham com você. E eu tenho muita preocupação quando eu vou em alguma empresa que tem aqueles beanbags coloridos, mesa de sinuca, cerveja de graça, aquela coisa, porque aquilo ali é muita perfumaria, sabe? Isso é legal? É muito legal. Mas a gestão da empresa tem que ser alinhada com isso. E não apenas a perfumaria. Né? O respeito, a pessoa coloca tudo isso, mas não dá bom dia para o funcionário. Não ouve, não para ouvir o que a pessoa tem para dizer. Está preocupada só em resultado, mas o que está por trás desse resultado? Resultado é importante, dinheiro é importante, fazer o lucro é importante, mas não a todo custo. Né? Nenhum CNPJ merece um CPF cancelado. E muitas pagam até bem, né, Fred? Pagam muito bem, tem uma infraestrutura legal, mas não tem o bom dia, não tem o calor humano, não tem o diálogo com a chefia, com a supervisão, enfim, fica aquela coisa gelada, né? Exatamente. Então tá aí, ó, mais uma vez, Fred Machado, é possível se reinventar e integrar vida pessoal e profissional. Mais uma vez, muito obrigado pelo presente. E Fred, indo já para o nosso quase final aqui do nosso papo, nós estamos em 2022, junho de 2022, quando a gente grava esse podcast aqui na cidade de Jundiaí, São Paulo. E Fred, o que você diria para o Fred de 20 anos atrás, aquele Fred lá de junho de 2002? O que você diria para aquele Fred hoje? Essa é uma pergunta para você entrar um pouquinho para dentro de si, já que você gosta tanto dessa praia e acho muito bacana. O que você diria para o Fred de 2002? Imagina que ele está sentado aqui do seu lado. Cara, é difícil, viu? 2002 eu tinha acabado de chegar de volta dos Estados Unidos, estava começando a assumir uma posição de gerência na empresa, né? E com muitos desafios. Eu acho que eu falaria 2 coisas para ele. Primeira coisa é cuidado com o ego. Não deixe o ego te dominar, porque se você deixar o ego te dominar, ele vai te matar. E segundo, poder não é tudo. Poder e dinheiro não é tudo. Tem muito mais coisas entre esses 2 aí que fazem muito mais sentido do que apenas focar nesses 2.
uma das coisas que eu reputo pelo que eu passei, né, foi muito ter focado só nisso. Poder e dinheiro, poder e dinheiro. Então, passei pelo que eu passei, cheguei onde eu cheguei, entendi que isso não é a razão de vida, um propósito de vida. E eu falaria para aquele menino lá, porque na época, 20 anos atrás, eu tinha 27 anos. Eu estou com 47 agora. Com 27 anos, você está com todo o gás para fazer tudo acontecer, né? E uma coisa por vez, olha para dentro de você, não esquece que você precisa de cuidado também, não são apenas as pessoas, mas você também precisa de cuidado. E continue determinado que você vai chegar longe. Muito bons conselhos, hein? Com certeza. Fred, muito obrigado, adorei o nosso bate-papo. Sem dúvida, são lições que vão permear por muito tempo aqui no nosso canal do YouTube, das nossas redes sociais. Sem dúvida, são lições riquíssimas para todo tipo de pessoa, para as pessoas que estão começando no mercado de trabalho, pessoas que já estão mais desenvolvidas, para o CEO, que às vezes está naquela correria maluca lá e você era um desses e parou, falou, poxa, peraí, tô tendo aqui uma oportunidade de dar um passinho atrás e cuidar de mim, olhar para dentro. E hoje está replicando isso para as pessoas. Isso é muito legal. Você poderia não estar replicando. Você está, além de tudo que você fez, tudo que você passou, você ainda está passando essa mensagem adiante. E aí está aqui o resultado. No podcast, compartilhando com muitas pessoas, que isso aqui pode chegar em qualquer pessoa do mundo todo. A gente vai para o nosso Spotify, vai para o nosso YouTube. Faça então, Fred, por favor, suas considerações finais. Muito obrigado mais uma vez. Jones, eu que agradeço. Para mim, conversar sobre o que nós falamos aqui hoje faz parte do meu propósito de vida, né? Fazer com que as pessoas entendam que elas são capazes de fazer o que elas quiserem fazer e não apenas seguir o que os outros pedem ou mandam com que elas façam. E eu acho que eu terminaria justamente com essa frase do livro, né? Que é sim possível se reinventar, integrar a vida pessoal e profissional, você ser feliz, ter um propósito, atuar com o que você quer, e você não tenha dúvida que se você fizer isso daí, você vai também ser bem-sucedido financeiramente. Né? Quando você faz o que você gosta, com carinho, com paixão, com amor, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Então, siga aí a sua intuição, estude bem, primeiramente você e depois o resto. Se conheça, sabe o seu potencial, sabe onde você quer chegar. O restante com certeza vai vir. Vai vir de uma forma muito menos difícil do que é naturalmente. Muito obrigado pela conversa e estou sempre à disposição. Muito obrigado. Esse então foi Fred Machado, um cara especial, que eu gosto bastante. Mais uma vez deixo aqui a imagem do livro para quem está nos assistindo no YouTube, para quem está nos ouvindo no Spotify. O livro É Possível Se Reinventar e Integrar Vida Pessoal e Profissional, de Fred Machado, nosso grande amigo. Mais uma vez, Fred, obrigado. Então, até a próxima e sucesso na empreitada aí de pré-candidato a deputado federal por nossa cidade. Espero que dê tudo certo. Obrigado, eu também. Valeu, gente.